Se você pudesse escolher 3 atletas para tomar uma Heineken com você, quem seriam? Tá aí uma boa pergunta. A gente está preparando um grande brinde no Brasil inteiro. Estou muito fã desse case e dessa história. Que é uma das maiores marcas do futebol que existem até hoje. Bem-vindo à Heineken, Neck. Tudo bem? Vamos lá conhecer? Obrigado por nos receber aqui, Edu. Vamos nessa? Vem pra cá. Você tem vindo para o escritório quantas vezes por semana? Como é que está essa cadência? Neck, a gente trabalha no modelo híbrido, então a gente vem quando tem uma reunião, quando tem em que encontrar o time, fazer um almoço, mas normalmente eu venho aqui 2 vezes por semana, mais ou menos umas 3 vezes por semana, eu tô aqui na Heineken. E você costuma vir como? Bike elétrica, carro, transporte público? Eu venho de carro porque eu deixo minhas filhas na escola, então aproveito, deixo elas na escola, depois eu pego o carro e já venho direto pra Heineken aqui, 20 minutinhos eu tô por aqui. Legal, muito obrigado por receber o lance. Valeu, Neck. Vamos lá, vamos conhecer aqui a sala? Bora, vamos nessa. Edu, eu gostaria de agradecer também a sua equipe por estar com a gente nesse dia. A gente vai falar um pouquinho sobre quem é o Edu, sobre esporte, sobre Heineken, sobre estratégias de negócio. Então, esse é um momento muito especial para o Lance. De novo, quero agradecer aí esse tempo com a gente. Neck, Lance, bem-vindos à Heineken, é um prazer ter uma marca e um jornal tão icônicos aqui na nossa casa, bem-vindos. Bom, você é São Paulino então? São Paulino. Me fala um pouco do São Paulo, se você tem acompanhado, se tem algum momento icônico aí que marcou época para você. Para falar de relação com São Paulo, acho que eu vou voltar também nessa época de criança, assim, a minha família inteira, eu tenho 2 irmãos, pai, avós, primos, todo mundo palmeirense. Nesse sentido, eu fui o único que saiu que debandou para o São Paulo. E aí, como bom brasileiro, depois que você escolhe um time, eu acho que você tem esse direito de mudar até uns 8, 9 anos, até a hora que você entende. Até essa época eu era São Paulino, não mudei e fiquei. Foi minha paixão, é minha paixão, desde então. A gente costuma falar mais do passado do que o presente, ainda que recentemente a gente tenha levado a Copa do Brasil e depois que minhas filhas nasceram eu fui me distanciando do futebol. Mas o que eu vejo na televisão hoje são os gols e normalmente quando eu paro para assistir alguma coisa é o jogo do São Paulo. Então eu não deixo de acompanhar e não deixo de acreditar que o time vai voltar a ter momentos tão gloriosos como teve no passado. Mas eu me lembro muito de uma forma assim como se fosse hoje, das épocas do bicampeonato da Libertadores. Eu fui nas 3 finais, e a gente foi bicampeão só, ou seja, eu fui nas 2 que ganhou, mas eu também fui na que perdeu. Quando foi de 2005, eu estava fora, eu morava na Espanha, eu não conseguia acompanhar, vi lá de longe, celebrei muito, mas na de 2006 eu estava lá também quando perdeu para o Inter, então eu tenho acompanhado essa história do São Paulo, mesmo tendo me distanciado um pouco do futebol como um todo. Mas o que aconteceu que você deixou de ser palmeirense para virar São Paulino? Foi o quê? Influência dos amigos? Você quis desagradar alguém ali que era palmeirense? Você falou, quer saber, agora você é São Paulino? Me conta, o que aconteceu? Neck 100% influência dos amigos. Eu cresci brincando, jogando bola na rua, jogava bola o dia inteiro e era isso, era influência mesmo, Só eu e os meus irmãos éramos palmeirenses, metade era corintiano, metade era São Paulino e eu resolvi testar o que seria torcer para o São Paulo e não consegui voltar atrás, Peguei o gosto, peguei o amor e sou São Paulino hoje e incentivo minhas filhas a serem São Paulinos, ainda que tenha um conflito em casa, porque elas passam muito tempo com meu pai, então elas estão um pouco divididas se vai ser São Paulo, se vai ser Palmeiras. Eu disse para elas que elas têm até 10 anos para decidir, que depois não dá para mudar mais. Edu, teve alguma ação ou envolvimento de marca com o esporte que te chamou a atenção, algo que você possa mencionar, que é aí uma referência para você? Como bom São Paulino, eu gosto muito do case, como São Paulino marqueteiro, é o case do Morumbis. A sacada de unir os nomes e o que eles estão fazendo também em termos de patrocínio, para mim me chama muito a atenção, sou muito fã desse case e dessa história. Quando a gente fala de patrocínio, de experiências, como os eventos esportivos entram nessa área aqui na Heineken? Olha, patrocínio, experiência de marca, ela tá ligado muito ao que o seu produto pode trazer dentro daquele momento específico que faça com que exista uma conexão, um engajamento entre o consumidor e a sua marca. E aí cerveja e esportes, elas andam lado a lado.
Talvez não necessariamente para o atleta, ainda que agora a gente tem a Heineken Zero, então todo mundo pode beber, né? Mesmo antes, durante ou depois, porque não tem isotônico tão bom quanto uma Heineken Zero que tem ali um carboidrato, né? E uma água e não tem álcool. Mas quando a gente fala de assistir, né, o futebol, assistir um esporte, se juntar com alguém para ver o seu time jogar, eu acho que a cerveja ela tem um papel muito legal nisso. E ela entra de forma muito orgânica, e não só no esporte, como você pode transcender isso também para outros tipos de patrocínio, como música, por exemplo, né? E quando você pergunta, né, para quem está assistindo esporte, que produto caberia aqui? Se não for primeiro, se não for segundo, no máximo em terceiro, a cerveja está lá. Quando você fala de show, é com certeza a primeira. Então tem muita sinergia do produto com aquele momento. E aí falando mais até do que cerveja Heineken, a Heineken ela é mais do que uma cerveja, ela é um entretenimento. Quando a gente entra num patrocínio, a gente entra para elevar aquele entretenimento. Então se a gente pegar a nossa história com a Champions, mais de 20 anos de parceria. Hoje a gente ouve a música, né, da Champions e você tem dúvida se é Champions ou se é Heineken. E isso traz muito também da sinergia que existe entre cerveja e esporte, mas mais ainda da sinergia que existe entre a Heineken e o esporte. Porque qualquer coisa que a gente faz, né, em termos de patrocínio, não dura menos do que 3 anos. Por quê? Porque não dá para você construir nada menos de 3 anos. E a gente tem muito mindset que o patrocínio não é só você dar um dinheiro, o patrocínio é você agregar valor. É você trazer os seus valores de marca para aquele patrocínio e vice-versa. E a partir daí ajudar com que aquilo que você esteja patrocinando possa crescer, possa expandir. E aí tem o lado bom da coisa que você vai junto nessa carona também. Edu, explica um pouquinho, o que você faz na Heineken hoje? Como é que está esse momento seu aqui na Heineken? Eu cuido de uma unidade de negócio da marca Heineken, né? O papel dessa unidade de negócio é literalmente fazer com que essa marca continue crescendo e continue presente em mais lares aqui no Brasil. Quanto tempo você trabalha aqui na Heineken? Eu já tô na Heineken, né, que já tem um tempo já aqui, já 12 anos de Heineken, vi minhas filhas nascerem aqui, casei aqui, ou seja, toda uma vida, né, junto com essa carreira que eu tenho construído aqui dentro. Realmente é uma vida, hein? Parabéns. Me fala um pouco da sua trajetória como profissional. Eu sou formado em administração com marketing, né, tenho uma pós-graduação em comportamento do consumidor, então lá, na época que eu estudava, já me apaixonei pelo consumidor, comecei minha carreira um pouquinho do outro lado da área comercial, comecei minha carreira em vendas, depois eu passei por trade marketing até chegar nas cadeiras de marketing mesmo, trabalhando sempre em multinacional, sempre no mundo corporativo. Então eu comecei lá atrás como estagiário do Banco Itaú, tive uma oportunidade fora de trabalhar 2 anos em Barcelona na Volkswagen. Da Volkswagen eu fui por uma empresa que chama Reckitt Benckiser. Digo que foi uma grande escola lá para mim, tive a oportunidade não só de trabalhar no Brasil, como América Latina, países em desenvolvimento, e morei, né, no headquarter ali em Londres por 1 ano e meio. Até a hora que eu consegui fazer essa migração para a área que eu queria tanto, que era o marketing, e quem me deu essa oportunidade, coincidência ou não, foi a Heineken, né? E desde que eu entrei na Heineken há 12 anos atrás, eu sigo essa trajetória em cadeiras de marketing até assumir uma unidade de negócio recentemente com a marca Heineken. Fora da Heineken, Edu, o que você gosta de fazer? Final de semana? Viajar com a família, cozinhar? Eu sou um cara simples, eu tenho 2 hobbies. De fim de semana eu gosto muito de receber as pessoas para cozinhar, eu adoro comer, gosto de todo o processo, desde comprar, cozinhar, receber as pessoas, mas obviamente comer no final. Então, fim de semana normalmente, em sábado ou domingo eu estou tentando, né, marcar com alguém para poder receber e fazer alguma coisa bem legal. Como um cara que gosta de viver a vida como uma grande aventura, eu tenho minhas aventuras, que é todo ano conhecer um lugar diferente desse mundão. Eu faço isso desde que eu tinha 20 anos, depois eu casei, minha mulher embarcou nessa, minhas filhas nasceram e desde que elas têm 3 meses, tomaram a vacininha ali para poder sair de casa, elas já estão rodando esse mundo, essa é a minha maior paixão. Meu livro de cabeceira, acredite ou não, é o Gel Atlas. Como que vocês conseguem surfar essa onda da Champions lá e conectar o brasileiro que está aqui? Pergunta interessante, porque o brasileiro ele é apaixonado por futebol, né? Então, assim, trazer o maior campeonato de futebol de clubes do mundo para o Brasil e amplificar isso, de certa forma, não é tão difícil. Por quê? Porque existe um engajamento incrível dos brasileiros por conta do futebol. E para o brasileiro, a Champions League é o principal campeonato que existe de futebol no mundo do ponto de vista que você fala de clubes. Não é o que eles mais sofrem, é onde eles veem as grandes estrelas jogarem. É como se fosse o premium do premium do ponto de vista de um campeonato de futebol. E é isso que os brasileiros se identificam muito quando eles estão assistindo esse campeonato. A Champions ganhou relevância quando a Heineken começou a amplificar ela. E hoje
ela é super percebida como o principal campeonato do mundo de clubes. Se você pudesse escolher 3 atletas para tomar uma Heineken com você, quem seriam? Primeiro eu escolhi o Rogério Ceni, né, que é o grande ícone ali do São Paulo e tudo, seria um cara que eu convidaria ali para tomar uma cerveja. Como bom São Paulino também vou pegar o cara que está arrebentando agora, no momento, que é o Lucão, tomaria uma com ele também, e aí traria para essa mesa, acho que o maior ícone que a gente tem no esporte brasileiro, que é o Ayrton Senna, que por coincidência, né, 30 anos da morte dele, e a gente tem, né, uma homenagem com a marca Heineken para ele. Esses seriam os 3. Poxa, legal. Essa homenagem ao Ayrton Senna, que vocês estão aí desenvolvendo, fiquei curioso. Como que a Heineken vai homenagear o Ayrton Senna? 30 anos da morte do maior ídolo do Brasil, e a gente preparou uma homenagem à altura. Então não é uma campanha, é uma grande homenagem, né? O primeiro ponto dessa homenagem que a gente quer lembrar aos brasileiros é que o Senna, ele é mais do que um ídolo do esporte. Eu acho que ele é um ídolo de qualquer brasileiro. Era um cara honesto, era um cara que, não media esforços, né, para vencer. E isso representa muito para o nosso país. Não tinha lados com ele, tinha todo mundo torcendo para ele. E a gente quer trazer isso de volta. A gente traz isso numa campanha, né, desde um filme de TV, como peças digitais, mas também a gente está preparando, né, algumas iniciativas, e uma delas é um grande brinde, literalmente, no Brasil inteiro, que vai acontecer, né, na época ali do GP, em que a gente vai fazer essa homenagem para o Senna, levantando, né, a garrafa de Heineken, um copo de alguma bebida, dependendo de onde você estiver, para brindar a história desse cara que é tão importante para a gente, que uniu tanta gente e continua unindo até hoje, mesmo 30 anos depois da morte dele. Fala um pouquinho dessa tua experiência, você quando criança, adolescente, com a Fórmula 1 com o Ayrton Senna. Acredito que todo mundo que nasceu ali mais ou menos na época que eu nasci, que era a década de 80, que teve a oportunidade de ver ele correndo por um tempo. Primeiro que eu lembro que domingo para mim era dia de Fórmula 1. E é engraçado hoje, 30 anos depois, meu pai não assiste Fórmula 1. Mas nessa época a gente via junto para ver o Senna correr. Quando pequeno não tive a oportunidade de ir até o autódromo. Isso fui realizar esse sonho mais lá na frente. Mas eu lembro sim da corrida em que ele correu com 2 marchas e que parecia que ele não ia conseguir ganhar. Eu lembro literalmente disso, do mar de gente invadindo a pista e celebrando um feito que depois fui entender o quanto que foi difícil para esse cara conquistar aquela vitória em Interlagos. E para mim, né, é icônica a cena dele saindo do carro e as pessoas levantando ele, e depois ele lê no pódio com quase sem força para levantar o troféu. Então essa é a maior memória que eu tenho dele, dessa corrida de Interlagos, que foi histórica para todo brasileiro, né, que acompanha a Fórmula 1 e que acompanha o Senna. Eu estava em Interlagos, essa corrida realmente foi emocionante, algo que a gente vai guardar para a vida, né? Foi inesquecível. Quando você escuta, né, o motor, tudo isso lembra do Senna, era algo que arrepiava, né? Emocionante, foi muito legal. Bom, falamos de Fórmula 1, falamos de futebol. Exige uma certa dose de disciplina para se chegar lá no esporte. Queria entender um pouco como que você consegue fazer esse paralelo, né? O que a gente pode trazer para o mundo corporativo do esporte. A gente fala muito das pessoas que trabalham no mundo corporativo como profissionais, né? Então eu faço o mesmo paralelo, né? Um atleta profissional, ele treina, ele se dedica, ele compete, ele busca ser o número 1. O mundo corporativo, ele é dedicação, ele é disciplina. É você sair da sua zona de conforto, é você buscar ser o melhor. No mundo corporativo não existe não competir. Então ele é muito parecido com o esporte, ele é muito parecido mesmo. Talvez a diferença seja que as coisas não são tão no curto prazo, que você vai construindo uma carreira, mas a parte da disciplina, de você se dedicar, de você treinar e de você, de certa forma, se superar e superar os seus concorrentes, ela é muito parecida. Aliás, ela é igualzinha. 2 lugares que você levou a família, as crianças, a esposa, que marcou, algo que você recomenda aí pro pessoal conhecer. Eu vou trazer 2 roteiros, tá? O primeiro deles foi o Japão. Fui com a minha família pro Japão e foi incrível. E junto com o Japão a gente fez uma ilha que tá ali no meio do Oceano Pacífico, que chama Palau. Então, para quem puder e quem tiver curiosidade, quando estiver no Japão, pesquisa voos para essa ilha, porque não é muito longe. Essa foi um roteiro impressionante de legal. E a outra foi quando a gente alugou um carro que tem essas barracas em cima e fizemos todo o deserto da Namíbia, terminando com safari, e no final a gente terminou a viagem por Cape Town. Encantou a criançada, encantou a gente, vivemos essa aventura e vivemos coisas extremamente diferentes em cada um desses países. Edu, e quantas vezes você já assistiu a Champions lá na Europa? Né, que tá aí uma boa pergunta. Eu não fui para a Europa ver um jogo da Champions, eu vejo aqui do Brasil. Cuidei de muita marca na Heineken, me falta ir lá
viver essa experiência como a gente proporciona para muita gente. Mas eu tive a oportunidade, né, de ver alguns jogos aqui no Brasil durante esses anos em que a gente vem patrocinando a Champions, e durante o trabalho a gente fez uma ação tão legal que é o nosso treinamento de incêndio armado, para que as pessoas pudessem parar naquele momento. Na verdade, em vez delas estarem no exercício de incêndio, a gente estava realmente levando elas para um bar para elas poderem ver, né, um jogo da Champions. Eu já ouvi falar sobre o Tour da Taça. O que vocês costumam desenvolver para dar essa proximidade, causar essa conexão com os brasileiros? O mais legal é levar, né, um grupo de consumidores para a Champions. E a gente faz isso. Todo ano a gente leva desde clientes nossos, como alguns influenciadores, para viver essa experiência única que é uma final da Champions League, que é algo surpreendente. E aí o Tour da Taça, ele traz a possibilidade da gente fazer com que as pessoas vivam a Champions League sem necessariamente estar num jogo, né? Porque na hora que elas têm o contato com a taça, é a hora que a gente torna aquilo que é tão aspiracional tangível. E é muito legal ver o engajamento, porque você roda com essa taça pelo Brasil e as pessoas fazem fila para tirar foto, para, de certa forma, conseguirem ter um contato com algo que para elas é tão distante, mas ao mesmo tempo tão aspiracional. Qual que é o prato principal que você é conhecido como um expert? Eu tenho duas coisas que eu sou bem conhecido de cozinhar. Primeiro é frutos do mar, eu faço direitinho. Eu sempre brinco com as pessoas, eu não sei se vai ficar bom, mas eu vou sempre dar meu melhor. Mas eu gosto muito de conhecer um país novo e experimentar alguma coisa que eu gosto muito, voltar para o Brasil e depois replicar algum prato que eu gostei. Então eu brinco, é uma brincadeira só, tá? Com toda a humildade do mundo, que a melhor comida indiana está na minha casa e não no restaurante, algo que eu aprendi quando eu morei em Londres. Eu tenho certeza que quem comer a minha comida indiana vai falar que pelo menos é parecido com a dos indianos. Brincadeira se é a melhor de São Paulo ou não, mas é um prato que eu cozinho direitinho e ele sai redondinho. Edu, por gentileza, responde a primeira coisa que vem na sua cabeça. Melhor jogador da história do seu time? Rogério Ceni. Maior time do Brasil? São Paulo. Heineken. Melhor cerveja do Brasil. Champions. Campeonato mais aspiracional que existe de futebol no mundo. Torcedor de futebol? Fanático. O Lance. Lance é um ícone da história do esporte e da história do futebol. Eu cresci vivendo, lendo Lance, não perdia uma. E eu acho que é uma das maiores marcas do esporte e do futebol que já existiram no Brasil e que existem até hoje. Edu Picarelli. Edu Picarelli, pai da Lia, pai da Cacau, marido da Sofia, aventureiro desde que nasceu e apaixonado por marketing e pela Heineken. Edu, muito obrigado. Obrigado você, né, Kim? Foi ótimo. Valeu. Valeu. Até a próxima. É isso aí, pessoal. Esse foi o Lance Bis Convida com o Eduardo Picarelli. Eu sou o Daniel Neck e vou ficando por aqui. Nos vemos no próximo episódio.